No contexto da consolidação da República Rio-Grandense, tornou-se imperativo para os farroupilhas estabelecer alianças estratégicas que ampliassem o alcance de sua causa e garantissem sustentação militar e política diante da reação imperial. Entre essas iniciativas, destaca-se o Tratado de Aliança firmado com a República Juliana, então proclamada em Santa Catarina. A aliança, negociada e formalizada por David Canabarro, assumiu papel central na articulação regional. Canabarro, reconhecido por sua capacidade diplomática e experiência militar, compreendeu que a união das forças insurgentes era condição indispensável para enfrentar o aparato bélico e administrativo do Império, cujo poder era considerável e extensivo. A República Juliana, ainda que jovem e com recursos limitados, compartilhava dos mesmos ideais de autonomia, republicanismo e resistência ao centralismo imperial. A consonância ideológica facilitou a aproximação, criando base comum para a cooperação militar, política e logística entre as duas províncias insurgentes. O Tratado de Aliança estabeleceu compromissos recíprocos, incluindo assistência militar mútua, intercâmbio de informações estratégicas, coordenação de ofensivas conjuntas e apoio logístico. A cooperação buscava maximizar a eficiência das operações e ampliar a capacidade de resistência frente às tropas imperiais, garantindo sustentação às repúblicas insurgentes. Canabarro, como principal negociador, demonstrou habilidade ao conciliar interesses regionais distintos. Santa Catarina possuía preocupações específicas relativas à defesa de seu território e à manutenção de sua economia local, enquanto os farroupilhas visavam expandir influência e consolidar fronteiras. A negociação equilibrou essas prioridades, evitando conflito de interesses. A aliança também possuía dimensão simbólica e política. A união entre as repúblicas insurgentes reforçava a legitimidade do movimento, demonstrando que a resistência não se limitava a um episódio isolado no Rio Grande do Sul, mas constituía esforço regional coordenado em prol de liberdade e autonomia. A coordenação militar entre as forças farroupilhas e julianas envolvia planejamento conjunto de campanhas, compartilhamento de suprimentos, definição de rotas de ataque e defesa e organização de destacamentos móveis. Essa articulação aumentou a capacidade estratégica das insurgências, permitindo operações simultâneas em múltiplos teatros de guerra. A comunicação entre os líderes foi outro fator decisivo. Canabarro, Bento Gonçalves e chefes julianos estabeleceram canais de correspondência e reuniões presenciais sempre que possível, garantindo convergência de objetivos e sincronização de ações. Essa disciplina administrativa refletia maturidade política e estratégica. A aliança também contemplava medidas de apoio logístico. Recursos, alimentos, armas e cavalos foram compartilhados entre as repúblicas insurgentes, reforçando unidades em áreas críticas e evitando desorganização. A capacidade de mobilização conjunta permitiu prolongar a resistência e explorar vulnerabilidades imperiais. Do ponto de vista militar, a aliança ampliou a flexibilidade tática. Tropas podiam ser deslocadas entre províncias conforme necessidade. Destacamentos especializados podiam apoiar operações conjuntas, e estratégias de cerco ou assalto podiam ser coordenadas para maximizar efeitos sobre as forças imperiais. A aliança também fortalecia a moral das tropas. A percepção de que os insurgentes não estavam isolados aumentava a confiança e determinação dos combatentes, consolidando a ideia de um esforço regional unificado e de que a causa da liberdade provincial possuía apoio mais amplo do que inicialmente suposto. O pacto entre as repúblicas insurgentes teve efeito imediato na política regional. Municípios vizinhos, ao perceberem a força combinada das duas repúblicas, passaram a declarar adesão ou, no mínimo, a neutralidade em favor da causa insurgente, ampliando o espaço territorial sob controle e facilitando a movimentação de tropas. A aliança também permitiu intercâmbio de experiências administrativas. O governo provisório da República Rio-Grandense compartilhou práticas de organização, arrecadação e disciplina com os chefes julianos, enquanto estes aportaram conhecimentos estratégicos e formas de gestão que poderiam ser adaptadas ao contexto gaúcho.
Canabarro, em particular, demonstrou sensibilidade diplomática ao assegurar que a aliança não implicasse subordinação de uma república à outra. A relação foi concebida como parceria entre iguais, evitando disputas de supremacia e garantindo cooperação harmoniosa, condição indispensável para o êxito estratégico da Revolução. A Aliança Juliana também desempenhou papel simbólico no imaginário insurgente. Representava a concretização da solidariedade regional, da convergência de ideais republicanos e da possibilidade de resistência efetiva frente a um poder central hegemônico, reforçando a narrativa de luta coletiva pela autonomia. A coordenação logística entre as repúblicas implicou desafios consideráveis, dada a dispersão geográfica e limitações de transporte. Estradas precárias, rios a serem cruzados e territórios hostis exigiam um planejamento rigoroso e disciplina na execução de operações conjuntas, tarefa em que Canabarro e seus colegas demonstraram notável competência. A aliança também teve repercussões diplomáticas mais amplas. A demonstração de união entre os insurgentes chamou a atenção de potências vizinhas e facilitou contatos com autoridades do Prata, interessadas em conter ou negociar com o Império, reforçando o contexto internacional da revolta farroupilha. Do ponto de vista ideológico, a aliança consolidou os princípios de republicanismo e federalismo. Ao agir de forma coordenada, as repúblicas insurgentes demonstraram que autonomia e liberdade não eram conceitos abstratos, mas princípios operacionais capazes de orientar políticas, estratégias militares e administração territorial. A união entre rio-grandense e Juliana também permitiu maior eficácia na defesa de fronteiras e territórios estratégicos. Posições avançadas podiam ser protegidas por tropas combinadas, enquanto ofensivas coordenadas permitiam explorar vulnerabilidades das forças imperiais, ampliando o impacto das ações insurgentes. A experiência da aliança proporcionou aprendizado político e militar valioso. A necessidade de negociação, coordenação e compartilhamento de recursos forçaram os líderes farroupilhas a desenvolver competências diplomáticas e estratégicas, que seriam decisivas para a condução da guerra e para a sustentabilidade da Revolução. A Aliança Juliana, ao consolidar redes de cooperação regional, revelou também a importância de confiança mútua entre líderes insurgentes. Sem credibilidade e comprometimento recíproco, a coordenação de tropas, suprimentos e estratégias teria se mostrado inviável, evidenciando que relações pessoais e políticas eram essenciais para o sucesso da Revolução. Em síntese, o tratado firmado por David Canabarro representou passo fundamental na Revolução Farroupilha, garantiu sustentação militar, reforçou a legitimidade política, ampliou influência territorial e consolidou a dimensão regional do movimento insurgente, demonstrando que a cooperação estratégica entre repúblicas insurgentes era fator determinante de sucesso. A Aliança Juliana evidenciou, portanto, que a Revolução não se limitava a disputas locais ou interesses isolados, mas constituía esforço articulado, consciente e estruturado, capaz de enfrentar adversários superiores em recursos e número, mediante planejamento, disciplina e solidariedade regional. O tratado consolidou Canabarro como diplomata e estrategista de primeira grandeza. Sua habilidade em equilibrar interesses, coordenar esforços e manter parceria harmoniosa entre repúblicas insurgentes assegurou um modelo de cooperação que influenciaria a condução da Revolução em frentes futuras. Concluímos, pois, que a aliança entre a República Rio-Grandense e a República Juliana não apenas ampliou capacidades militares e logísticas, mas também reforçou a coesão ideológica, legitimidade política e resiliência estratégica do movimento Farroupilha, consolidando um capítulo decisivo na história da insurgência provincial.